Olá, queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Sou o pastor Edivaldo Filho e como cidadão eu passo hoje aqui para falar com você de uma reportagem do dia 22 de julho de 2020 da revista Veja. O tema da reportagem é este: os 3 pastores de Bolsonaro. Observe o que nós estamos vivendo nesse tempo. Ninguém, em nenhuma outra função, é tão discriminado como os evangélicos. É como se a classe de pastores fosse diferente de todas as outras classes. Ou seja, quantos ministros tem o governo? Quais são as suas religiões? Mas, quando alguém é anunciado de uma outra religião, qual é a reportagem? Ministro fulano de tal, doutor, pós-doutor, olha o currículo do cara. Mas se ele for pastor, o currículo dele não vale. Se ele for pastor, o currículo dele é jogado na lata do lixo. O que vale é o título. Sabe o que significa isso? Cristãofobia. Ou seja, pastores de Bolsonaro. Existe uma igreja agora com o nome Igreja Bolsonaro? Ah, eu não sabia. Esses pastores são homens e mulheres, são 2 homens e uma mulher, que eles são homens e mulher vocacionados por Deus, que isto não tira deles o preparo para exercer qualquer função. Ou seja, apesar dele ser um pastor, uma pastora, ele é um homem qualificado para a função. Agora, olhe o absurdo. Presidente deu ministérios a diferentes alas evangélicas para garantir apoio ao governo nas próximas eleições. Olha a maldade, o que eles querem ligar. Quer dizer, quem são essas 3 pessoas? Olha, se você olhar a figura, se você olhar a formação, todas são competentíssimas para exercer a sua área. Qual é o problema desse jornalista e dessa revista e dessa reportagem? O preconceito contra a igreja. É só você observar no bojo da reportagem. Olha o que ele coloca. Há uma máxima nas igrejas protestantes brasileiras, sejam as tradicionais pentecostais ou neopentecostais, que pastor é uma autoridade e deve se tornar com a maior deferência. Quanto mais a igreja é considerada evangélica ou renomada, mais poder o pastor tem em relação à vida das ovelhas. Preste atenção, olha, acompanhe comigo um raciocínio lógico. O pastor tem autoridade sobre as ovelhas, não tem? E o padre? E o papa? O papa tem uma autoridade tão grande sobre as ovelhas que o que o papa fala é seguido mais do que às vezes o que a Bíblia fala, porque para nós os cristãos a maior autoridade da igreja não é o pastor. A maior autoridade da igreja é a palavra de Deus. Agora, você não vê esse tipo de reportagem quando é alguém da igreja católica, quando é alguém de religião de matriz africana, quando é um ateu, você não vê essa reportagem malandra, tendenciosa, preconceituosa em relação aos evangélicos. Olha, e ele ainda diz aqui, o pastor deve ser tratado com respeito por sua autoridade espiritual. Sim, e qual o problema? Isso é bíblico. Como qualquer autoridade precisa ser tratada com respeito, e o pastor é uma autoridade espiritual. Ou seja, isso está incomodando a revista Veja? Isso está incomodando a imprensa marrom desse país? Isso está incomodando o quê? Quer dizer, olha o que ele coloca mais. Mas ele está ali para servir a comunidade. E quem disse que uma autoridade, por ser autoridade, não está para servir? Esse pessoal precisa conhecer a igreja e parar de ser preconceituoso e falar pelo que dizem de fora, ou então julgar as igrejas por causa de 1 ou 3. Porque se eu for julgar jornalismo por causa de um jornalista desse aqui, qual é o conceito que eu vou ter do jornalismo em geral? A gente precisa ter cuidado. Agora ele diz uma coisa aqui: o pastor tem relação à vida das ovelhas. A doutrina é claramente equivocada. Doutrina equivocada? Esse jornalista aqui é teólogo?
Doutrina equivocada, pastor ser autoridade, respeitada pela ovelha, é doutrina equivocada. Quem é que diz o que é doutrina? É você, jornalista? É a imprensa do Brasil? Para nós, o que diz o que é doutrina é a Bíblia. E a Bíblia manda respeitar o pastor, tratar bem o pastor. Como manda o pastor tratar bem a igreja, servir a igreja, ser o exemplo da igreja e não dominar a igreja? Agora, eu vou mostrar para você aqui o preconceito. Ele está se referindo aqui. O presidente Jair Bolsonaro é católico, mas não se furta em agradar uma das principais bases. Quantos ministérios tem o governo? Se não me foge a memória, 23 ministérios. 3 são pastores? E o presidente está querendo agradar como se fosse a maioria pastor? A quem incomoda um pastor ser ministro? Quantos padres foram ministros? Quantas pessoas de religião matriz africana foi ministro, secretário e ninguém disse nada? Agora, se eu ou qualquer pessoa disser alguma coisa contra um líder de uma outra religião, sabe o que eles botam? Perseguição religiosa, intolerância religiosa. Isso aqui não é perseguição religiosa? Isso aqui não é intolerância religiosa? Pois eu vou lhe mostrar uma coisa. Olha, ele está se referindo aqui a 3 ministros. A ministra da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, advogada, que trabalhou anos e anos como assessora parlamentar em Brasília, uma mulher capacitada e também é pastora. Um outro, ministro André Mendonça, o ministro André Mendonça, o ministro da Justiça, um homem que já estava trabalhando lá em Brasília vários anos, um homem preparadíssimo, respeitado pelos maiores juristas do Brasil, competente. O que desqualifica ele é porque ele é pastor. O currículo dele já não presta. Agora vamos ver o outro, o Milton Ribeiro, ministro da Educação, um homem qualificado, reitor de uma das grandes faculdades e universidades desse país. Olha o preconceito dessa gente. Para você ver que o preconceito existe, ele bota embaixo: Damares já pregou sobre o seu encontro espiritual com Jesus no pé de goiabeira. Presta atenção, o que é que uma experiência espiritual que a Damares teve? E aqui ela conta isso aqui, eles pegaram um vídeo velho porque eles são maldosos. Quando ele quer pegar você, ele vai lá atrás, como fizeram um dia desse comigo, pegaram um vídeo de 3 meses atrás, cortaram, manipularam para tentar colocar na minha boca aquilo que eu não tinha dito. Maldosos, preconceituosos, eles não aceitam o crescimento da igreja. Respeitem a igreja. Eu sou cristão, mas isso não me torna um cidadão de segunda classe. Eu tenho capacidade de assumir, na medida das minhas qualificações, qualquer posto. E isso qualquer cidadão do Brasil, independente da sua religião. Olha que coisa interessante. Aí eles começam a observar para preparar, definir o Bolsonaro como profeta, porque Milton Ribeiro, um tempo atrás, fez uma palestra e colocou isso na fala como se Bolsonaro estivesse dizendo algumas coisas e classificando o Bolsonaro como profeta. Presta bem atenção, minha gente. E eu vou encerrar para o vídeo não ficar muito longo. O que está em jogo não é os ministros. O que está em jogo é que essa gente não suporta os evangélicos. E elas não suportam os evangélicos não é por causa dos maus evangélicos. Eles não suportam os evangélicos porque eles querem destruir os evangélicos. Eles não suportam que os evangélicos estão crescendo, a influência que eles estão exercendo. Porque algum tempo atrás eles nos chamavam de povinho. É um bocado de gente que não tem o que fazer. É um bocado de gente que não tem estudo. Você está lembrado, meu irmão? Há um tempo atrás era um bocado de gente pobre, analfabeto, que não tem o que fazer. Augusto Cury é analfabeto? Francis Collins é analfabeto? Esses 3 doutores aqui são analfabetos? Aí agora, como eles não podem chamar eles de analfabeto, porque o currículo dele está além do cargo que eles ocupam, eles podem ser até mais pelo currículo, eles agora vêm com preconceito. Os pastores de Bolsonaro, olha a malandragem, respeitem a igreja. Igreja do Senhor, não se intimide, não entre nesse jogo. Senão você entra no jogo e diz: é verdade, pastor não pode se envolver com isso. Eles não estão lá sendo pastores, eles estão lá sendo ministros para servir ao país, independente.
Eles não estão lá para pregar o evangelho. Eles estão lá para ser ministro da educação, ministro da família e ministro da justiça. Precisamos ter cuidado com isso, porque a malandragem, eles torcem a verdade, corta vídeo, tira a fala de contexto para tentar enganar o povo, mas não vai conseguir. Primeiro, vocês não vão conseguir manipular o povo do Brasil contra a igreja. Vocês não vão conseguir. Aí agora tenta mostrar que por eu ser pastor, eu não posso falar. Por eu ser pastor, eu não posso me posicionar. Os caras aí, qualquer posição, tem uns agora decretando que Bolsonaro vai morrer. E tá tudo morrendo. Interessante, eles dizem, o Bolsonaro tem que morrer com Covid. Ontem mesmo morreu um de Covid que desejou sorte ao Covid quando soube que Bolsonaro teve o Covid. Quer dizer, eles podem falar, a esquerda pode falar, os preconceituosos podem falar, e eu como pastor não posso. Vergonha! Que Deus tenha misericórdia do Brasil. E quem for assinante da Veja, rasgue esse lixo, cancele a sua assinatura, para eles aprenderem a respeitar os evangélicos desse país. Que Deus abençoe.